Vamos ouvir agora o ministro Haddad, que fala ao vivo em Brasília. O documento, a embaixada fez contato para nós avançarmos e com muito boas notícias de que o interesse na proposta brasileira é muito grande, né, de cooperação. Eu pude adiantar alguns detalhes, né, das investigações que estão sendo feitas do Brasil e que envolvem fundos constituídos nos Estados Unidos. Disse que nós estamos traduzindo o material, que nós temos que ter toda a cautela de como encaminhar esse material para as autoridades americanas, para que seja pelos canais competentes, para que não haja nenhum risco de nulidade, de questionamento. Então nós vamos ter todo o cuidado formal de fazer com que os canais competentes se comuniquem. Falei das grandes possibilidades que nós temos com a integração no Brasil da Polícia Federal, Receita Federal e COAF, e com as parcerias que estão sendo feitas com os Ministérios Públicos Estaduais, que a integração está acontecendo de maneira satisfatória e que, se eles se integrassem a nós nesse contexto, eu penso que nós poderíamos potencializar a ação de combate não apenas a lavagem de dinheiro, mas como esse dinheiro acaba chegando nas facções, que é uma preocupação muito grande deles. Eu falo, olha, se nós não as fixarmos por cima, as facções vão continuar operando. Então nós temos que fazer um trabalho conjugado para que esse dinheiro, né, não irrigue as facções como tem acontecido no Brasil e em outros países da América Latina. Eles tinham algum conhecimento já sobre essas operações de empresas abertas nos Estados Unidos? Ele se ele sabia, ele não revelou. Mas ele relatou assim, mas ele só... O que ele falou? Vocês podem relatar um pouco da reação dele após esse documento? Ele apresentou algumas parcerias que eles fazem com o México, né? Eu falei que a situação do Brasil é muito diferente da mexicana, que não havia como comparar a situação, mas que nós tínhamos condição de fazer uma parceria adequada, mas em termos que respeitassem a condição do Brasil hoje, que é muito diferente da mexicana. E tem prazo para envio desses documentos agora? Eles estavam curiosamente, eles estavam com cópia da carta que nós encaminhamos para os Estados Unidos. Ele já estava com a cópia anotada. Portanto, a sensação que dá é de que eles vão correr com o assunto. Ele falou, nós estamos nos preparando para responder o mais rapidamente possível. Tem uma próxima reunião já marcada ou ainda não? Não. Ele falou que eu fiquei aqui nossa tarefa aqui é traduzir os documentos e verificar junto ao Ministério da Justiça qual é o canal competente para fazer chegar as informações lá, e aí nós estamos falando de um material alentado, e ele ficou de elaborar uma resposta à provocação brasileira que ele considerou muito viável. Falou com um certo entusiasmo das condições que estão dadas e do pedido que foi feito pelo presidente Trump de estreitar os laços com o Brasil. E vocês falaram sobre tarifas ou sobre sanções também? Olha, hoje, até o presidente Alckmin deu um relato hoje, né, de que dos 100% que estavam das exportações do Brasil para os Estados Unidos, nós já estamos falando só de 22%, né, que estão sendo afetados nesse momento pelas tarifas. E eu acredito que isso aqui é tão mais importante, o que nós estamos propondo é tão mais eficaz. Eu acredito que essa questão da Magnitsky, das tarifas, vai acabar se resolvendo com as informações que estão sendo prestadas, com o impacto lá das tarifas, que acaba impactando também o consumidor americano, empresas americanas que importam do Brasil e que dependem de importação. Eu penso que vai evoluir o debate naturalmente. Isso que já foi 50%, depois 38%, já está em 22%. Eu penso que nós vamos, aos poucos, nós vamos superando esse mal-entendido, que não beneficiou ninguém, só prejudicou alguns empresários. As nossas exportações estão batendo recorde.
Então, não acredito que esse seja um caminho. Temos que superar essa fase. E a melhor maneira de superar essa fase é colocando foco no que de fato importa, no que vai trazer bem-estar para as nossas sociedades. Aqui no Brasil ou total? Nós estamos falando do meu conhecimento até, são 65 fundos. 50 no, não, perdão, 40 no Brasil e 15 fora, 55 fundos. Ministro, Ok? eu sei que isso pode até fugir um pouquinho das passadas, mas como o senhor está cuidando de toda a operação, essas questões com os Estados Unidos, né, o senhor apresentar toda essa operação da Receita Federal, pode ocasionar, por exemplo, na prisão de empresários que estão lá nos Estados Unidos e que estão devendo à Receita Federal? Não, é muito preliminar ainda para eu responder. O que nós vamos fazer, o que nós decidimos é o seguinte: a troca de informações tem que ser muito célere. Não podemos, por exemplo, quando a gente identifica, nós queremos criar um canal de comunicação, assim que o container chega dos Estados Unidos, com peças de fuzil ou com fuzis, né? Nós vamos informar uma autoridade competente lá que vai cuidar dos assuntos brasileiros, para saber quem exportou, por que exportou, para quem exportou, se houve participação do exportador, se houve uma operação dentro do porto para colocar as peças dentro do contêiner sem que ninguém soubesse. Mas você começa a combater imediatamente esse tipo de coisa. Porque hoje, apesar dos acordos internacionais, essa relação não está tão estreitada quanto deveria. E se eles têm preocupação com facção, as facções criminosas, nós também temos. Nós mandamos uma lei antifacção, tornando mais rigorosas as punições e tudo mais. Mas isso não vai resolver. O que vai resolver é a integração. A integração dentro do Brasil, que já está acontecendo, né? Nós estamos muito satisfeitos com o que está acontecendo, mas fora do Brasil, porque é transnacional. Esses crimes são transnacionais. Então nós precisamos de apoio lá, e eles de apoio aqui. Então eu saí muito animado da conversa porque eu senti entusiasmo da parte dele. Sabe? Eu senti realmente que ele está otimista em relação ao que o governo norte-americano está propondo agora. Ministro, pode explicar melhor essa parceria, assim, além da troca de informações, tem algo a mais, assim, eles podem passar dados sigilosos para essas empresas abertas lá? Como que funciona? Eles vão mandar uma proposta, eles vão encaminhar uma proposta. Uma proposta de parceria? De parceria, justamente para que essa relação deixe de ser uma relação formal, burocrática, para ser eficaz, né? Ela tem que produzir resultados. O acordo aqui é assim: nós temos que produzir resultados. Não adianta só uma política de boa vizinhança, nós temos que produzir resultados. E quando ele manda essa proposta? Não, isso tem que perguntar para ele. Não ficou definido. Ele não ficou definido. Ele falou que está atrás. Ele recebeu ontem a carta. Nós vamos trabalhar na resposta. Mas vocês também apresentaram algum tipo de proposta? A nossa carta já faz menção a várias possibilidades. E da leitura dos documentos que nós vamos mandar para ele, já vai ficar claro o que nós temos que fazer. Porque estão identificados os problemas. Nós não temos que pesquisar o que está acontecendo, nós sabemos o que está acontecendo. Então chegou o momento de agir agora. Não é mais assinar documento, é agir. Não, agora não. Ministro, sobre Correios, tem gente que fala da possibilidade de um aporte. Tem espaço para, na meta fiscal e no teto de despesas? Não tem nada a ver com arcabouço fiscal. Isso se houver um aporte, é dentro das regras atuais. Não é fora de regra, não é fora da regra. Dentro da regra. Quando chegou aqui e o Tesouro disse que não pode fazer um empréstimo naquele nível de juros, aí é possível, então, agora que seja um aporte, precisa socorrer o Correios, se não tiver empréstimo, o que pode ser feito? Nós precisamos antes aprovar o plano de recuperação. Nós não vamos fazer um aporte sem o plano de recuperação aprovado. Nem empréstimo, nem aporte, nem aval. Tudo depende do plano de reestruturação da companhia. A quem cabe aprovar esse Ministério das Comunicações, que é o... Não, cabe ao Tesouro Nacional.
aprovar o plano de recuperação. De recuperação. Mas aí É um plano de reestruturação, melhor dizendo, né? os 10 da LDO, então, dá um É, respiro? é preventivo, né? Se precisar usar, mas não, precisa ter a previsão, porque senão você não consegue fazer. Não consegue dar o aval. Mas com esses juros altos, o mais provável hoje é o aporte? Ou vai Não ter uma tá, nova pode rodada? haver, pode ser. O Tesouro está estudando. Nós vamos considerar todas as variáveis para tomar decisão. Mas tem uma equipe do Tesouro só nisso. Tá bom? E seria Obrigada, esse ano, gente. ainda Ele tá tem que ir ainda agora. 2025, né? Uma parte. Tá aí, pessoal, ouvimos o ministro Fernando Haddad, fez um resumão aí do que a gente tem falado muito ao longo dessa semana, as conversas com os Estados Unidos, não só os acordos comerciais, mas também as discussões em torno aí de uma cooperação com relação a narcotráfico, com relação ao crescimento da criminalidade. A gente está vendo o Haddad falando, inclusive, sobre Correios, falando que se acontecer um aporte aos Correios é dentro das regras atuais e não fora das regras atuais também. Falando de crimes transnacionais que exigem apoio no Brasil e também em outros países e que, assim como os Estados Unidos, a gente tem sim uma preocupação com facções criminosas e o que vai resolver é a integração, portanto, entre os países. Algumas das falas de Haddad, então, que a gente vai repercutir bastante e mostrar ao longo da programação aqui no CNN Money News, mas a gente mostrou já para você ao vivo um pouco do que disse o ministro Haddad.